Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler os 10 primeiros versos desse capítulo, que falam acerca de um personagem muito conhecido, que certamente você já ouviu falar dele. E eu queria que nos debruçássemos nesse texto para entender um pouco como nos parecemos bastante com ele. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Abra na sua Bíblia, se você tiver com seu smartphone, abre aí no seu aplicativo. Lucas 19, a partir do verso 1, nos diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessa a cidade. E vamos parar por aqui. Nós encontramos um Jesus, essa personificação de Deus, atravessando a cidade de Jericó. Jericó era uma importante cidade próxima à Judéia. E muitas vezes nós temos a ideia de que Jesus, ele simplesmente se encontrava dentro do templo, enclausurado dentro do templo. Mas a verdade é que ao lermos os evangelhos, nós encontramos um Jesus que está sempre em movimento, que está sempre nos grandes centros, que está sempre onde as pessoas estão. Porque não são estruturas como essa que atraem Jesus, e sim pessoas. Você já deve ter ouvido diversas vezes que a igreja não são esses prédios, não são essas paredes, que a igreja somos eu e você. E aqui nesse primeiro verso, no início dessa história, nós encontramos um Jesus que atravessava a cidade, entrando em Jericó. A cidade onde Jesus nasceu, até os dados que a gente tem do ponto de vista histórico e do texto bíblico, mostram um homem que foi no máximo até 120 quilômetros da sua cidade de origem. Isso não é muita coisa. Se você é aqui de Salvador, é como se você tivesse nascido aqui, em toda a sua vida você tivesse ido no máximo até Feira de Santana. E só foi esse trajeto que Jesus fez. Não andou mais do que isso. Mas você sabe que a mensagem dele foi tão transformadora que 2000 anos depois, do outro lado do mundo, eu e você conhecemos ele. Mas eu queria me demorar, não na figura e nem nesse ministério de Jesus, mas sim especificamente no encontro que ele teve com o homem. Olha o que diz o verso 2, acompanhe na sua Bíblia. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E esse é o personagem que a gente vai analisar hoje. É esse encontro que nós vamos falar a respeito hoje, o encontro de Jesus e de Zaqueu. A gente encontra o primeiro paradoxo do texto nessas duas informações: Zaqueu e publicano. Zaqueu, não sei se você sabe, significa puro, reto. E essas eram características, então, que o nome de Zaqueu já denotava, de que ele era alguém reto, de que ele era alguém puro, alguém confiável, alguém dentro de um contexto religioso, alguém próximo a Deus. Você sabe que nos textos bíblicos os nomes eram dados de maneira muito intencional. Contudo, no mesmo verso nós encontramos que ele era chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos? Talvez você já tenha escutado essa explicação. Os publicanos eram homens que, dentro do contexto político da época, porque Israel estava sendo subjugado por Roma, eram homens que, apesar de serem judeus, estavam sobre os trabalhos de Roma. Tinham como incumbência cobrar altos juros, altos impostos do povo de Israel. Em outras palavras, eram vistos como verdadeiros traidores. Imagina, alguém que é carne da tua carne, próximo a você, querendo usurpar você, querendo explorar você. Certamente não seria alguém que você gostaria de ter contato. Talvez quando alguém te machuca, fala algo que você não gosta ou te magoa, mas você não tem nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa, talvez com pouco tempo você consiga esquecer essa circunstância, essa infelicidade. Agora, quando é alguém próximo a você, alguém que você confia, alguém que é sangue do seu sangue, é completamente diferente. Certamente as expectativas criadas para essa relação são outras. E eu costumo falar costumeiramente aqui nesse púlpito de que as frustrações que nós vivemos nesse mundo não são culpa daquelas pessoas que nos frustram, e sim de nós mesmos que criamos expectativas acerca dessas pessoas. Frustrações nada mais são do que expectativas que foram criadas e que não foram atendidas. Mas quem criou as expectativas? Eu e você. Logo, essas frustrações não são culpa das outras pessoas, e sim culpa da gente mesmo. Mas a verdade é que havia aqui uma expectativa criada. Zaqueu significava um homem puro, um homem reto, mas ele era publicano. Ele não levava em consideração a circunstância que os outros viviam. Ele estava interessado em cumprir aquilo que foi dito que deveria cumprir.
em se tornar rico, como o verso 2 nos diz aqui. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e o verso 3 continua a história dizendo: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. O evangelho de Cristo pregado em meio às ruas, de um evangelho em movimento, sendo personificado na figura de Jesus, obviamente atraía multidões. Cristo apresentava cura, apresentava salvação, apresentava ensino, onde quer que estivesse. E você conhece diversas histórias onde Cristo ficava no barco e as pessoas à beira da praia, Cristo subia no monte, as pessoas ao pé do monte. A verdade é que, em tempos modernos, Cristo certamente utilizaria grandes espaços para poder conter todas aquelas pessoas que queriam ouvi-lo. E aqui o verso 3 nos traz a ideia de que não era diferente. Jesus, que não era de Jericó, estava por lá, mas uma grande multidão o procurava. E Zaqueu, por ser um homem de pequena estatura, procurava algum cantinho para poder ter um encontro com ele. Eu não quero de maneira alguma alegorizar o texto e tentar tirar algo que o texto não está dizendo, mas particularmente eu faço algumas reflexões quando vejo essa informação de que ele era de pequena estatura. De uma maneira geral, a gente sabe que, levando em consideração boa parte dos comentaristas, de que de fato aqui o autor bíblico está falando da altura dele mesmo. Mas não seria um exagero e nem uma forçação do texto entender que também havia uma circunstância da sua pequenez de caráter. Zaqueu não era um homem benquisto. Onde ele chegava, as pessoas não se aproximavam dele. Ele não era um mobilizador. Ele era alguém que as pessoas queriam distância. Afinal, ele era um traidor. Ele era um publicano. E ao ver que a figura de Jesus se aproximava daquela cidade, ao ver que uma grande multidão se mobilizava para ouvi-lo, ele tenta encontrar um cantinho devido à sua pequena estatura. A sua talvez pequena estatura de caráter. E eu confesso que é difícil para nós fazer esse exercício de se encaixar em certos personagens bíblicos que têm falhas de caráter tão grotescas. Costumeiramente nós dizemos: o meu personagem favorito é Pedro, porque Pedro é nervoso, eu também sou nervoso, né? Mas a gente, em outras palavras, está dizendo que nós também temos as qualidades e os atributos que Pedro tem. Dificilmente a gente se compara com personagens como Zaqueu, porque é difícil para nós admitir a nossa pequenez. É difícil para nós admitir que temos problemas de caráter gravíssimos, e de que certamente, se as pessoas que estão sentadas próximas a você conhecessem de fato esses problemas, na melhor das hipóteses, ficaria no mesmo prédio que você. Não sentaria ao seu lado, não teria uma relação mais estreita contigo. E não se sinta o pior dos pecadores. Nisso somos todos iguais. Temos falhos problemas, graves problemas. O texto continua, e no verso 4 nos é dito que, então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Esse sicômoro é uma árvore de uma espécie de figo que havia com muita frequência ali na cidade de Jericó e naquela região da Judéia. E aqui o texto nos diz então que a saída que Zaqueu encontrou foi subir na árvore. Foi dali de cima poder enxergar e ver Jesus. E eu confesso que muitas vezes quando vejo relatos como esse, da mulher que tinha um fluxo de sangue e queria tocar nas vestes, de Zaqueu querendo subir na árvore, as pessoas queriam tanta singeleza desse encontro. E do ponto de vista crítico da nossa relação com Deus, talvez eu esteja falando com muitos aqui que fazem parte de comunidades de fé, que se encontram semanalmente, nessa busca incessante por Deus. Eu me questiono um pouco o nível de exigência que nós temos acerca dessa experiência. Enquanto alguns queriam só subir na árvore e vê-lo de longe, ou tocar nas suas vestes, parece que nós temos muitas exigências a fazer. Nós queremos ir para um culto que a música nos agrada, que o ambiente é confortável, que as pessoas dizem as palavras que queremos ouvir, que o pregador diz aquilo que eu estava almejando. Tudo tem que sair exatamente como eu almejo, como eu espero. Isso faz com que, inclusive, caiamos no grave equívoco de chegar em casa e quando alguém nos pergunta como é que foi o culto hoje, foi mais ou menos.
se esquecendo que esse culto que prestamos aqui é para Deus e não para nós. Logo, o único que poderia dizer se o culto foi mais ou menos ou não é o próprio Deus. Essa disposição que vocês estão sentados aí, eu estou aqui, é apenas uma questão de funcionalidade. No final das contas, somos todos adoradores aqui. E estamos buscando adorar e entender e nos aproximar desse Deus. Logo, não faz nenhum sentido chegar em casa, nessa sociedade do espetáculo que estamos inseridos, e questionar acerca da validade ou da qualidade de um determinado culto. Não faz sentido. Se a avaliação estiver no timbre do violão, ou na oratória do palestrante, faria até um pouco mais de sentido. Mas sobre uma perspectiva de uma pregação, de um louvor ou de uma oração, não faz o menor sentido a gente utilizar esses atributos, esses níveis de exigência. Zaqueu, publicano, estava a princípio preocupado apenas em poder subir na árvore e ver Jesus de longe. Ter um encontro mesmo que sutil com aquele que ele já tinha ouvido falar, aquele que vinha transformando vidas de outras pessoas. Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Esse texto é fantástico. Ele mostra a onisciência de Deus, ele mostra a sensibilidade de Cristo, que mesmo em meio a uma multidão que estava ali para atender, em meio àquela multidão que tinha expectativas desse encontro, ele para naquele lugar, e a descrição bíblica, nesse caso, não nos traz tantos detalhes, mas ao que parece ele chegou no lugar, com a multidão o seguindo, e simplesmente olha para cima e diz: Zaqueu, desça. E muitas vezes nós encontramos no texto bíblico experiências como essa, de que mesmo em meio a uma multidão, Deus tinha um recado específico para Zaqueu. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que já teve essa oportunidade ou essa experiência de vir a um local, a uma casa de oração como essa, em meio a uma grande multidão, e voltar para casa e dizer assim: a mensagem foi para mim. Está falando ao meu coração a expectativa que eu tinha, respondendo às minhas inquietações. Fique feliz por isso, mas não se sinta privilegiado. Deus já fazia isso há muito tempo. Muitas vezes em meio à multidão ele tinha um recado específico para um. Aqui no meio da multidão em Jericó, a primeira fala de Jesus quando chega naquele lugar é: desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Eu preciso me relacionar com você. E particularmente aqueles que fazem parte dessa comunidade, que já me viram falando outras vezes aqui na frente, sabem o quão insistente tenho sido sobre essa necessidade que temos de ter um relacionamento real, uma experiência de discipulado, uma experiência de vivência com Cristo. Não adianta o termos como um nobre desconhecido. Eu já ouvi falar do Senhor. Isso, meu amigo, muita gente já ouviu falar dele. Cerca de 50% da população mundial sabe quem Cristo é. Então isso não seria exatamente um diferencial meu e seu. Mas será que temos o recebido em nossas casas? Será que temos sentado à mesa com Ele? Será que temos de fato estreitado o relacionamento com Ele? Temos partido o pão com Ele? A palavra em português companheiro, ela vem da palavra latim companis, que é aquele que compartilha ou que parte o pão. Companheiro, então, é aquele que parte o pão comigo. E você vai encontrar Jesus em diversas passagens bíblicas partindo o pão, estreitando laços, tentando entender quem você é. O verso 6 diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu se sentiu completamente privilegiado. Desceu rapidamente ali, porque aquilo era algo completamente inesperado. Afinal, tanto Zaqueu quanto Jesus, dentro da conjuntura da época, eram ambos judeus. E judeus não querem papo com publicanos, porque publicanos são traidores. Publicanos estão aqui extorquindo o povo de Israel. Você consegue entender o que isso significa?
Felizmente, nós não estamos em uma conjuntura do nosso país ser ainda uma colônia de um outro país. Mas Israel estava sendo subjugada por Roma. E se isso não fosse suficientemente negativo, você tinha altos impostos que eram cobrados. E como Roma tinha outras colônias, ela tinha pessoas daquele povo ali dentro, extorquindo aquelas pessoas. E caso você não pagasse os impostos que devia, mesmo não fazendo a menor lógica aquela conta, você seria preso, certa feita teria alguma sanção. Numa aplicação mais ou menos aqui da minha parte, seria como se os índios aqui no Brasil estivessem dando espelhos em troca de pau-brasil para entregar aos colonos europeus. Zaqueu, até então, tinha essa expectativa e fé de que estava diante do Filho de Deus. Mas do ponto de vista pacífico ali, Jesus era um pregador, era um profeta judeu. E Zaqueu se encheu de alegria então, ao perceber que havia recebido esse convite dele. O verso 7 traz um ponto específico que é uma crítica a mim e a você. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Até quando, irmãos, vamos continuar fazendo essa distinção entre nós? Até quando vamos ficar utilizando placas ou rótulos para entender que uns têm mais ou menos direito de se relacionar com Deus? Até quando vamos em frente com essa ideia de que há uma casta que merece mais a Deus e outra que não merece tanto assim? A escolha de Jesus de se relacionar com Zaqueu, ela acontece independentemente de qualquer coisa que viesse a acontecer mais à frente. Ela acontece independentemente se Zaqueu aceitaria mudar de vida ou não, se Zaqueu se arrependeria dos seus pecados ou não. Isso incomodava. O texto diz que todos os que viram isso murmuravam. Aqui não diz que os fariseus, que eram os religiosos da época, sempre ligados a uma ideia de pessoas que são más, murmuravam, não. Aqui diz que todos os que viram, a multidão que estava seguindo ao Cristo, ou seja, eu e você, criticaram o fato de que Jesus foi para a casa de um pecador. Foi para a casa de um publicano, de uma prostituta. Todos criticaram, todos murmuravam, todos entendiam de que ele não conseguia linkar as qualidades necessárias para viverem aquela experiência. E passados-se 2000 anos, eu e você continuamos com uma maniazinha parecida. De achar que é preciso um determinado traje, de achar que é preciso um determinado uso e costumes, palavras. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que a gente se encontra com Deus e não precisa mudar nada, é isso? Queridos, estou chovendo no molhado aqui, o próprio Deus vai mudar o que tiver que mudar em mim e você. A ordem dos fatores aqui altera completamente o produto. Porque se não fosse assim, então a aceitação de Cristo para comigo não teria nada a ver com a sua graça, teria a ver com o merecimento que eu tenho. E fazendo aqui um exemplo esdrúxulo, seria como se ele voltasse do céu e dissesse assim, Túlio, você não vai não. E eu, como assim eu não vou? Eu já fiz isso, você vai ter que me levar. Mas não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. E graças a Deus que não tem nada a ver comigo. Porque eu tenho problemas de caráter sérios, assim como Zaqueu, que não me permitiriam viver a eternidade com Cristo. Mas tudo está depositado na graça dele, no sangue que ele verteu na cruz. E esse sangue me possibilita ter uma vida eterna, esse sangue me possibilita o perdão constante dos meus pecados. Esse sangue me possibilita dizer, Senhor, me perdoa por aquele pecado de novo. E ele diz, que pecado, filho? E não porque ele tem problema de memória, e sim porque ele quer me dar constantemente, diariamente, uma nova chance de escrever uma história. Quando olho para mim, não vejo como me salvar. Quando olho para Cristo, não vejo como me perder.
Está tudo depositado nele, até o amor que eu dispenso para ele é consequência de um amor que ele dispensou para mim antes. 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E desculpa a minha veemência em dizer isso, mas parece que isso não entra na nossa cabeça. Parece que a gente continua construindo uma lógica de merecimento. É a graça de Cristo que me salva, mas não existe mais, amigo. Pastor, essa sua mensagem está muito liberal. Rotule como você achar melhor, amigo. Mas o evangelho que nos é apresentado aponta para isso. Aponta para uma experiência íntima com Cristo, que nos transforma, que reconfigura nossos pensamentos, que ressignifica as nossas ideias. Isso acontece da noite para o dia, demora quanto tempo, pastor? Eu não sei. Cada um de vocês tem uma caminhada diferente da minha. Eu já disse em outra oportunidade aqui, eu não sou da área de direito, mas se a gente tivesse que dividir a experiência com Deus em um júri, nós não somos os juízes, o juiz é Deus. Nós não somos os advogados, o advogado é Cristo. Nós não somos os promotores, o promotor é Satanás. Nós não somos nem sequer os réus, porque Cristo é substituto e senta no nosso lugar. O nosso chamado é exclusivamente para sermos testemunhas, para falarmos sobre o que Cristo fez nas nossas vidas. E a obra do Espírito Santo alcançará as outras pessoas. Você não converte ninguém. Eu sou pastor, eu não converto ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Isso precisa ficar muito claro nas nossas cabeças. Se eu estou falando com alguém que está vindo pela primeira vez nessa comunidade, é a primeira vez que está sentando em uma comunidade de fé, eu lhe peço desculpas se você já teve experiências com religiosos como eu, que lhe apontaram que a sua salvação estava linkada ao seu merecimento. Nunca esteve. A sua salvação está garantida no sacrifício de Cristo. E você só tem uma única coisa a fazer: acreditar, crer. Quando isso acontecer, tudo muda, absolutamente tudo. O texto continua. No verso 8 nos é dito o seguinte: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E é interessante essa fala de Zaqueu. O que temos dentro do texto nos revela apenas um encontro, nos revela apenas um contato, uma experiência juntos, mas suficiente para Zaqueu entender as suas falhas de caráter, suficiente para Zaqueu tentar corrigi-las, de maneira falha, evidentemente, mas ele é um ser humano, pecador igual a mim e a você. Existem detalhes aqui no texto que às vezes passam até desapercebidos, porque, a princípio, a pena do tempo de Israel, para quando alguém era usurpado dos seus bens, era devolver esse valor a ele e mais 1/5. Aqui, Zaqueu está dizendo que, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso era feito quando você roubava a ovelha de alguém. Você restituía 4 vezes mais. Não eram juros que Zaqueu queria pagar. Zaqueu queria restituir a vida daquelas pessoas, porque Cristo restituiu a sua vida, lhe deu a possibilidade de uma nova vida, e é isso que Ele faz conosco todos os dias. Se nessa manhã de hoje você teve a oportunidade de abrir os seus olhos, isso é um presente, isso não é merecimento, isso é graça. O verso 9 então diz: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. E eu queria me ater a essa frase. Essa frase pode nos levar a um entendimento equivocado. Você sabe que no texto bíblico, o povo de Deus era o povo de Israel. Ele simbolizava o que hoje sou eu e você. Nós somos os gentios, porque nós não somos de Israel. E quando Jesus diz assim: e houve salvação nessa casa, porque esse aqui também é filho de Abraão, pode nos levar a um entendimento equivocado, de que ele é judeu também, então está salvo. Mas não é isso que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer, quando diz que ele é filho de Abraão também,
é que mesmo sendo um publicano, mesmo sendo alguém que roubou, mesmo sendo alguém que prejudicou a vida das outras pessoas, mesmo alguém com graves falhas de caráter, Zaqueu era igual a todas aquelas pessoas, filhos de Abraão, que estavam murmurando acerca daquele encontro. Em outras palavras, toda vez que você vê alguém que está longe dos caminhos do Senhor, se convertendo a esses caminhos, ele é igual a você, ele necessita dessa graça, igual a mim e a você. Ele necessita desse encontro, ele necessita ser companheiro de Cristo, ele necessita de transformação. O verso 10 fecha essa perícope, esse trecho bíblico de maneira fantástica. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Evangelho de Cristo, a boa nova do Evangelho, é de que eu e você, que estávamos fadados à morte eterna, agora temos o privilégio da vida eterna. E se isso não é motivo suficiente para, mesmo de máscara, você dar um sorriso nesse momento, eu não sei mais o que poderia ser. O que mais poderia nos alegrar ao saber que estávamos destinados à morte e agora temos vida? Que estávamos afastados do rebanho como uma ovelha sem pastor, e agora o pastor nos alcança, larga as 99 ovelhas, vai atrás de nós e nos oferece a oportunidade de viver algo novo, de viver em novidade de vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei por que caminhos você tem andado, eu não sei que lutas você tem enfrentado, eu não sei o que tem despertado o vazio do seu coração, eu não sei inclusive o que te impulsionou a vir a esse lugar, mas Deus sabe, e Ele quer oferecer a você novidade de vida, algo novo. Ele quer que você saia desse lugar transformado pelo Santo Espírito, e não porque existe nenhum mérito na minha capacidade de pregação, não porque existe nenhum mérito nesses músicos que estão atrás de mim, não porque existe nenhum mérito na denominação que eu faço parte, ou nesse prédio bonito que estamos aqui. O mérito está em Cristo, que morreu na cruz por nós, e quer nos dar uma outra vida, que quer ressignificar os nossos pensamentos, que quer remodelar a nossa história. Ele quer que eu e você, assim como nos é dito no primeiro capítulo do livro de Gênesis, voltemos a ser imagem e semelhança desse Deus, imagem e semelhança daquele que fez tudo isso, e quando eu e você saímos do jardim, mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, e nos dar salvação. Não desperdice essa dádiva, que é a graça. Custou um alto preço, mas está à disposição de mim e de você. Vamos louvar o nome do nosso Deus. E você, nesse momento, tome uma decisão com Cristo hoje. Eu não estou falando para você se batizar, eu não estou falando para você virar membro da minha igreja. Tome uma decisão você com Cristo, que você quer corrigir o que está errado aí, que você quer se aproximar mais dEle, porque Ele quer mudar a sua vida. Não tem nada a ver com ser santo, não tem nada a ver com não ter defeitos, não tropeçar. No mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cairemos, irmãos, tropeçaremos constantemente, mas a destra fiel do Senhor está à disposição para levantar eu e você. Fique de pé, louve conosco. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Senhor é bom. Obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque mesmo falhos, cheios de defeitos, com problemas graves de caráter, a tua graça nos alcança, Pai. Porque não há lugar tão distante que possamos ir, que a tua graça não possa nos alcançar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E temos a certeza, Senhor, de que o Senhor quer fazer algo novo em nossas vidas. O Senhor quer nos dar um novo significado. O Senhor quer remodelar absolutamente tudo. Faz essa obra em nós, Pai. Faz a obra que o Senhor almeja em nós e através de nós. Entregamos tudo ao Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, na certeza de que não há nada que possamos fazer que possa de fato nos trazer salvação, que possa de fato preencher esse vazio que temos. Mas apenas um real relacionamento contigo pode mudar as nossas vidas. Que teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, seja derramado sobre essa igreja, e que possamos viver em novidade de vida ao teu lado, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, e porque o tempo todo o Senhor é bom. Essa oração, Pai, nós fazemos na certeza que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor está nesse lugar, e a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sobre